tinha duas questões bem legais que eu resolvi. Uma que a gente conseguia tirar a equação só de ler o enunciado. E a outra com os dados, né? Por meio dos dados a gente encontrava a equação. E daí a gente fez, né? Eu fiz uma, tu fez outra. Obtemos as equações da reta. Tá até lá no teu WhatsApp. Muito bem. E é isso. Eu acho que dá para fazer mais uma daquelas, tá? Que vamos ver qual. Acho que dá para fazer essa da FGV aqui. Tu vai me ajudar. Depois a gente continua a matéria, tá? Eu acho que eu deixei isso como tarefa para te fazer. Não lembro direito. Não me lembro, acho que você não deixou nenhuma tarefa. Ah, deveria ter deixado. Anyway. O que não falta é questão lá no teu livro, né? Para estudar e tal. Então, sei lá. Anyway. Uma situação como essa, ele está pedindo para a gente encontrar a primeira equação dessa reta aqui, dessa situação, e depois colocar o valor x igual a 10 para descobrir qual é o f de 10. Tudo bem? Lembra disso na aula passada, né? Sim. Que a gente tinha dois valores. Então, quando x é 3 aqui, o y é 6. Tá. E aqui, quando x é 4, o y é 8. Daí, o que a gente fazia? A gente podia fazer o coeficiente angular fazendo ΔY por ΔX. Forma de encontrar rapidamente o A. A forma lenta, lembra que eu fiz a forma lenta, bem devagar? Era fazer todo aquele sistema de equações, né? A gente subtraía uma equação da outra, etc. Mas esse eu falei que era o jeito rápido. Só precisa observar quem que é o Y, quem são os Y, quem são os X, e fazer a subtração respectiva. Depois fazer a divisão. Porque delta é final menos inicial. Nós temos dois pontos aqui. Um quando é 4, o Y é 8. E, opa, colorido aqui. Um quando é 3, Y é 6. Então vamos falar que esse aqui é o ponto final e esse aqui é o ponto inicial. Então, como ΔY é Y final menos inicial, quem é o nosso Y final? 6. Quem que é o Y inicial? 8. É sempre 8, final menos inicial, beleza? Tá. Tá. Isso, por isso que ficou menos 8. Porque é final, que é 6, menos inicial, que é 8. Tá. Embaixo é a mesma coisa. Final menos inicial. Então vai ficar menos 2 dividido por menos 1. Dá 2, né? 2 dividido por menos 2 dividido por menos 1, dá 2. Muito bem, encontramos o A já. Agora, vamos encontrar o B. Tá. Na próxima aula, cara, tenta me trazer questões que tu tentou fazer e não conseguiu, tá? Nem que tu pegue do teu livro, coisas assim. Muito bem. Será que eu tiraria mais que 8 na prova do teu professor? Acho que você tiraria, né? Sei lá, se teu professor é barra pesada assim. Nossa, juro, a prova dele é impossível num nível. Doideira, hein? Mas vai que o nerd da tua sala tira dessa vez a nota boa. É porque, tipo, eu não sei, mas ele fala que ele tem que dar prova nível faculdade pra gente já aprender como que é as provas na vida real. Mas se tu não for para uma faculdade de exatas, qual que é a lógica? Então, O que tu quer fazer quando crescer? pô, dependendo, administração envolve geometria? Não envolve. Então a administração, porque eu odeio geometria num nível. Legal. Sabe que, assim, de cada 3 pessoas, né, 4 é formado em administração. Então só toma um cuidado com isso aí. Tipo, o que as pessoas não sabem que a minha mãe fala que se você não sabe o que você quer fazer, você vai para administração. É exatamente isso. Então só toma cuidado com esse detalhe aí, mas não dá nada. Muito bem. Agora falta encontrar o B para descobrirmos a equação. Como é que a gente encontra o B? É só jogar um valor de y e de x. Pegar um ponto ali e jogar um valor de y e de x. Daí a gente encontra o B, porque a única incógnita que faltará é o B.
jogar esses valores aqui. Tem que sempre jogar do mesmo ponto, senão não faz sentido. Ah. Né? Só lembrando, o que é esse ponto 48 lá, né? Essa nossa retinha, ela passa no ponto, um dos pontos que ela passa é o 48, ó. É 4 para x e 8 para y. Então tem que pegar esse ponto. Não dá para pegar um valor de x de um ponto e o de y de outro. Senão estaria tudo errado, né? Então vamos lá. 8. Deixa eu só copiar aqui. Agora. X é 4. B é 8. Desculpa, nossa. Eu tô meio doido já, porque eu já dei 10 horas de aula seguida hoje. Então, imagina. Insano, né, velho? Então, eu não aguentaria. Eu também não sei como eu tô aguentando. Ah, olha só, viajei de novo. 2 vezes 4 é 8. Nossa, tô doideira, doideira, doideira. Muito bem, qual o número mais 8 dá 8? Obviamente o B é 0, né? Não tem nem conversa aqui. Concorda comigo? Sim. Muito bem, pronto, encontramos a equação. Essa era uma parte da conta. Era uma parte para resolver o que o problema está pedindo. O B é 0, o A é 2. Então a nossa equação é y igual a 2x mais 0. Claro, mais 0 não se coloca, é muito feio, né? Deixa eu 2x. E agora o problema está pedindo qual é o valor de f de 10. FGV, por sinal, é uma faculdade de administração. F de 10 é Eu tenho uma amiga que colocar o... estuda lá. Oi? Eu tenho uma amiga que estuda lá. Tem uma amiga que estuda na FGV? É, porque ela se Pô, formou ano passado. quando eu tinha a tua idade, eu não tinha amiga, velho. Quero dizer, as minas mais velhas não me dava, nem olhava pra mim. Engraçado, parabéns, velho. Muito bem. Aí, ó, encontramos o que o problema estava pedindo. Quando nós colocamos x igual a 10, o valor, a resposta, o f de 10 é 20. Beleza? Uhum. Show. Vamos, continuando. Agora, bem, agora é sua vez. Olha só, cara, olha só como eu sou gentil. Para nós fixarmos bem esse assunto. Eu vou pegar, eu vou mandar o que a gente acabou de fazer, né? Eu vou pôr a mesma conta para você. Só vai mudar os números. Para que tu desenvolva um pouco de coisa. Senão só eu vou ficar falando, não vai dar certo, né? Então, olha só. Em vez de 3 e de 6, eu vou colocar 1 e 2. Em vez de 4 e de 8, eu vou colocar 3 e 7. 7 é um número meio feio. Por 8. Beleza? Uhum. E o problema pede o mesmo. Então, tá no teu WhatsApp já. Tudo que tu precisa para conseguir fazer sozinho isso. Mas tu bugar em alguma parte da conta aí, só me falar, tá bom? Então, Beleza.
Pera, eu dei uma bugada aqui. Bem, note que eu só mudei os números, então a estratégia de resolução é tudo igual, né? O que que você Né? errou? É porque eu acho que eu errei. Que tá, eu fiz o A igual a delta Y sobre delta S igual. Deixa eu mandar a foto melhor? Pode ser. Deixa eu fiz cagando. Não sei por quê. Foca. Aí, pera, deixa eu tirar a foto aqui de lado, não dá muito bem. Uhum. 2 menos 8, beleza. Ah, tá. Tu fez na ordem errada, né, meu caro? 2 menos 8, tudo bem. Então teria que ser um menos 3, né? Tu tá pegando os dados lá da outra conta. Ah, verdade, verdade. É um menos 3 Nossa, embaixo, que tá? muito burro. Ah, tá. Nossa, eu tô muito burro hoje. Eu acho que eu fiz mais uma cagada. Diga. Que. Tá, daí o A é 3, certo? Se o A é 3, vamos ver aqui. Vai ficar menos 6 menos 2 dá 3, isso mesmo. Ah, daí, beleza. Daí o X é 3 também? Não, agora você tem que encontrar o B, né? Daí o que que você faz? Você escreve a sua equação que nem eu fiz ali, né? Y igual a 3x mais b, por enquanto, né? Porque Uhum, por enquanto só tem o valor do A, certo? tá. Uhum, Ali o meu é y igual a 2x mais b, o teu é y igual a 3x mais b, ok? tá. E agora, então, cara, no lugar do y e do x, tu vai colocar um dos pontos, que nem eu fiz, eu coloquei o ponto azul. Tu escolhe um dos pontos que tu escreveu aí e coloca. Daí tu encontra o valor do b, tá? Ah, tá. Isso.
O B é menos 1? Vale menos 1? Se o B é menos 1, Hum. vamos ver, não sei, para falar a verdade, eu não sei. Vamos escrever aos poucos aqui. Y igual 3x mais B. Então a gente pode pegar o primeiro ponto, onde o x é 1, y é 2. Daí vai ficar Putz, B, fiz errado, é 0. B é 0, né? É, porque eu fiz ao contrário. Entendi, trocou as bolas aí, né? Beleza. Nossa. Pronto. Então acabamos de encontrar a nossa equação, né? Então agora você pode finalizar a conta encontrando qual é o f de 10. Tá. Vai dar 20? Não, não vai dar 20. Não? Pô, Caramba. o x é 10. A tua equação não é y igual a 3x, tu tá copiando de novo a minha. A tua equação é y igual a 3x, não é y igual a 2x. Hum, Né? Tu tá querendo encontrar a tua equação, certo? uhum. Tu não tinha encontrado que o A era 3 e o B era 0? Sim. Qual que é a tua equação, então? É 3, y igual a 3x, certo? Ou eu tô errado? Sim, sim. Se tu quer saber qual é o valor da tua função quando x é 10, 3 Deixa eu vezes ver. 10. 30, então. Exato. Tava copiando ali da minha e confundiu, né? Hum, hum. Por isso que tem que cuidar na hora de colar, né? A gente cola errado, já era. Beleza. Agora vamos ver uma outra coisa muito interessante que tem aqui no estudo das retas. Desculpa, no estudo das equações de primeiro grau, que são as retas. Uhum. Porque tem o gráfico, né? O professor cobra bastante o gráfico também. Ó, o gráfico é uma reta. Então, essa reta, ela tem uma determinada inclinação. Essa inclinação, ela vai ter a ver com os nossos elementos aqui que a gente estava encontrando, né? A reta, o que define uma reta é basicamente a inclinação dela e o quão alto ela tá, né? O quão longe do eixo X, vamos dizer assim. Né? Basicamente é isso. Então, vamos ver aqui essa velha equação. Ó, aqui uma reta, por exemplo. Se tu vê uma reta na matemática, tu pode ter certeza. Essa reta, com certeza absoluta, saiu de uma equação igual a essas que a gente está trabalhando aqui. Y igual a x mais b. Um determinado valor de A e outro de B. Por exemplo, essa reta que nós estamos vendo aqui no gráfico, ela é feita pela função f de x, né, y que seja, igual a 2x menos 1. Beleza? Uhum. Agora eu quero que você repare uma coisinha, meu caro. Perceba que essa reta, ela é crescente, ou seja, ela está inclinada aqui, bonitinha, indo para cima. Isso se dá por um motivo. Grave motivo, que isso aí cai direto nas provas. A reta ela é inclinada, ela é crescente, ela é progressiva, porque o número que multiplica o x da equação dela é um número positivo. Positivo. 2x é um número positivo, por isso que a reta é crescente, tá bom? Uhum. Muito bem. Outra coisa que a gente pode ver aqui. Note que essa reta, ela cruza o eixo y num determinado ponto. Ela cruza o eixo y aqui em menos 1, tá vendo? Tá. Isso está indicado na equação. Olha só o menos 1 aqui. Então, o B, a gente chama o B de coeficiente linear. Ele está associado onde a linha cruza o eixo y. Então, B é menos 1 significa que a tua reta cruza o eixo y, cruza o eixo vertical aqui no valor de y igual a menos 1. Beleza? Uhum. Muito bem. Esse é o coeficiente linear. É, O valor do que multiplica o x, o A, né, a gente chama de coeficiente angular,
Porque ele está associado com o ângulo, né? Como eu falei, o fato da reta ser crescente tem a ver com o ângulo, né? Se fosse um ângulo para baixo, ela seria decrescente, O... né? Então é isso aí. Uhum. Ah, outra coisa que tu pode perceber também é o seguinte, cara, olha só. Tá vendo que dentro de um quadradinho aqui, ó, olha, eu tô com o mouse aqui, né? Tá. Enquanto em X aqui, onde eu tô passando o mouse, foi do 1 pro 2, ou seja, andou uma casinha, vamos dizer assim, um quadradinho, na horizontal ela andou um quadradinho, Uhum. na vertical ela andou dois quadradinhos. Tá. E isso por quê? Porque o número que multiplica o x é o 2. Então ela andou dois quadradinhos na vertical porque o número que multiplica o x é o 2. Então é uma forma também rápida, né? Caso tu tenha um gráfico bonito como esse, de verificar. Uhum. É claro, você não precisa de tudo isso que eu acabei de falar, são tudo ferramentas. Tá. Né? De modo geral, você vai ter que fazer tudo aquelas contas que a gente estava fazendo para encontrar as equações. Mas se você tiver um gráfico, você pode fazer mais rapidamente por meio dessas dicas que eu te dei. Beleza. Olha só, vamos ver uma outra reta aqui. Perceba que ela é inclinada igual essa aqui, ó. Ela também anda dois quadradinhos na vertical, enquanto anda um na horizontal. Mas, diferente da anterior, essa reta não está cruzando o eixo Y em Y igual a -1. Ela está cruzando aqui onde eu estou com o mouse, tá vendo? Tá. Certo? Em Y igual a Uhum. 0, né? Tá. Conseguiu ver? Ou tu tá no celular? É? Ô, velho, você não tá escutando nada que eu tô falando? Não, não, tô chutando isso aqui. Você tá no celular? Tô. É por isso que eu digo, né? Sempre, né? Mas ninguém me escuta. A aula tem que ser feita no computador, porque daí dá para ver esses detalhes, né? Não, consigo ver, eu consigo ver. Então tá bom. A reta tá passando aqui no y igual a 0. Portanto, olha só que legal. A equação é 2x apenas. Por quê? Porque o b é o número que a reta cruza o eixo y. E ela cruza no zero. Então, por isso que o b é 0. 2x mais 0. 0 a gente não coloca, não é mesmo? Por isso. Uhum. Então, Pode crer. Muito bem, vamos continuando. Olha é por... só. Oi, diga. Não, é porque eu queria falar um negócio, Diga, diga. esses negócios de gráfico. ah, Você conhece o GeoGebra? Claro. Então, o professor disse que a gente tinha que aprender a mexer no GeoGebra para a prova. Ah, tá bom. Deixa eu abrir o GeoGebra aqui para você. Vocês vão poder usar o computador na hora da prova, é? Sim, e calculadora. Só que o problema é que a gente só pode usar pro GeoGebra. Entendi. Que doideira, hein, velho? É. Só que eu acho que para ele colocar isso, sei lá. Pô, então não vai ter muita conta na tua prova, né? Ah, se ele quer que tu faça desenho e tal, pô, não vai ter conta. Que coisa, cara. Bem, o negócio é o seguinte, como é que usa o GeoGebra, né? É fácil, ó. Abre o GeoGebra aí, vou te mandar o link. Mandar lá. Ah, se bem que tu tá no celular, então não adianta, né? Tem que te mostrar aqui. Não, Ó, mas dá pra ter aqui. Eu já tenho já o putz, aplicativo. abriu? Então é o seguinte, é que eu ia mostrar como é que faz as paradinhas no teclado, né? Mas de toda forma, tu vai poder escrever as coisas. Se tu quiser fazer o gráfico de uma reta, tu pode fazer tipo a gente estava conversando lá, y igual a x mais b. Só que ele falou que ele vai dar tipo, nossa, ele me mostrou, era tipo um gráfico ondulado, assim, sabe, que fazia onda. Putz, mas daí já não é equação da reta, né? É, Daí já é seno e cosseno, provavelmente. mas vamos nesse aqui. Tua mãe me falou que ia cair determinadas coisas na prova, É. mas eu não tenho mais os arquivos que ela mandou, né? Qual é a matéria da prova? Você tem anotado em algum lugar aí? Eu te mandei já funções de primeiro e segundo grau, funções modulares, funções compostas e inversas. Ah, sim.
Tem as funções módulo, composto inverso. Mas em tudo isso que você falou, não tem seno e cosseno. Então. Porque, ó, eu faço aqui, ó. Seno e x, ó. Aí, é um do lado. Normalmente. Mas aí, não tem nessa matéria do que tu tá me falando aí, né? Então. Por. Tem também o módulo aqui, ó. Te mostro aqui, ó. Módulo. Função modular é isso aqui. São duas retas. Também tem isso. Nossa, ele fez. Eu acho que não sei isso. Não sei se eu tenho ainda. Por isso Mas que era assim, bom, né, meu velho? Tu. Né, eu sei que você não teve, né? amanhã eu falo com a coordenadora e já. Daí eu já peço tudo. Porque ela já É. tem tudo. Ela dá lista. Se pedir, ela dá lista, eu acho. Pois é, devia ter pedido isso na sala, porque. Bem, tem que falar com a tua mãe lá pra gente fechar mais aulas, então. Vou falar com ela. Tá? Mas, assim, é bom sempre, né? Sempre fazer as paradinhas aí. Sim. Muito bem. Então tá. Ah, tá. Eu quero te mostrar sobre a reta verde por enquanto. Deixa eu Tá. apagar aqui. Né, aquilo que eu tava te falando, né? O A tem a ver com o ângulo. Então, se eu mudo o A aqui, tá vendo que o A tá mudando? Muda a inclinação da reta. Uhum. Isso. O GeoGebra faz tudo isso pra ti. Então, fica E se tu mais. mudar o B, muda o valor onde a reta cruza o eixo Y. Então, olha só como é que vai ser a mudança. Ela sobe e desce. Então, aí, ó. Quando o Y for negativo, ela vai cruzar lá embaixo. Aí. E quando o A é negativo, vamos ver o que acontece? Ó, a reta fica decrescente. Tá declinada, né? Tá pra baixo. Beleza? Uhum. Bem, é assim basicamente que mexe no GeoGebra, né? Tem, não sei quais mais detalhes você quer ver, tipo, sei lá, outra reta aqui, por exemplo, y igual a 2x mais 2x, tá bom. Acho que elas têm um ponto de interseção, né? Uhum. Daí se tu passar o mouse aqui, ele mostra exatamente onde é o ponto de interseção. É bem legal. Ele também tem umas outras coisas aqui que eu acho que não vai ser tão necessário para ti, mas ele mostra a interseção de objetos. Mostra um monte de parada aqui que não é tão útil para umas coisas simples como as que tu precisa, né? Mas, de toda forma, tem aí. Pô, dá até pra fazer um gráfico à mão aqui. Que doideira, deixa eu ver. Ele fez a fórmula? Ah, não fez. Pode crer. Muito bem, cara. Muito bem. Bem, a gente pode dar sequência vendo módulos, então, agora, não sei. Uhum. Pode ser. Apesar que, pô, módulo já é um negócio meio barra pesada, hein? Então, quer continuar nos gráficos e depois a É minha que eu mãe acho volta que pra a aula? gente precisa dar uma avançada em módulo, né? Seria a segunda aula já nesse assunto. Tá? Deixa eu só abrir o livro aqui que eu fechei ele sem querer. Beleza. 72, muito bem. Ah, sim, sim, sim. Tem que vir aqui no sumário, porque agora a gente vai ver módulo. Função modular aqui, 112. Tudo bem. Assim, eu não gosto de ensinar módulo antes de ensinar umas outras coisas aí. Mas se teu professor tá cobrando, vamos lá, né? Ó, o que que é o módulo? O módulo é o seguinte, é uma função que ela sempre vai deixar o teu valor positivo. É isso, tá? Tá. Só que daí tu deve estar pensando, então é muito fácil, a gente faz uma conta, deu negativo, o módulo simplesmente vai deixar ela positiva. Não é só isso. Porque se o módulo ele altera o valor da tua função, ele altera a tua função como um todo. Então ele vai alterar o gráfico, ele vai alterar o domínio, vai alterar um monte de coisa, né? Então é isso. Mas o básico é isso. Ele deixa positivo. Então, aqui temos alguns casos, ó. O módulo de número positivo fica positivo, independente de como o número for. Agora, aqui embaixo não, né? Como os números estão negativos, olha o que ele faz. Ele pega o valor que está ali dentro, que deixou as coisas negativas, e troca o sinal. O teu x ali virou um menos x. A tua função vira menos x na região onde ela é negativa. Ou seja, onde que a função x é negativa? Para x menores que zero, óbvio. O problema é que não vai ser tão óbvio assim daqui para frente, porque às vezes não vai ter só o x dentro do módulo. Tu vai ter umas outras coisas dentro, e daí, meu velho, daí complica. Então, por hora, foca
focar nisso aqui, que é o fácil. Então, ele muda o sinal na região, no domínio, na parte dos valores de x, onde a tua função fica negativa. E aqui para a função x, obviamente, para valores menores que zero. Valor menor que zero, negativo. Então, beleza. Aqui alterou simplesmente os valores, fica positivo, positivo, positivo. Muito bem. Agora, por que a gente trabalha com módulo, né? Porque tem coisas na matemática que tem que ser positivas, tipo a distância, tipo o tempo. Não existe distância negativa. Ah, eu corri menos 3 metros para casa hoje. Não existe isso. É o tempo também, nunca tem tempo negativo. Eu adoraria ter um tempo negativo, mas não tem. Certo, vamos ver. Distância entre dois pontos na reta real. Então, essas distâncias são sempre dadas em módulo. Por isso que, às vezes, a gente vai fazer umas contas meio esquisito com número negativo, né? Por exemplo, qual que é a distância do menos 4 ao 2? Digamos que tu estava na posição menos 4 e o teu colega está na 2, quantos metros tu tem que andar para chegar até ele? A resposta é 6, é um pouco contra-intuitiva, né? Como assim 6, meu Deus? Um número negativo e tal deu 6, número maior é. Porque tu tem que pensar no módulo, entendeu? A distância é esse valor inteiro, que de menos 4 a 0 é 4, mais 2, do 0 ao 2, então tu sempre faz a distância até o 0, para conseguir fazer essas somas de módulo. Ou você faz o que ele está dizendo aqui, que é, vamos dizer assim, bem mais matemático, né? Que é você fazer o final menos o inicial, que nem a gente estava fazendo ali no delta y, delta x, né? Se não pegar o final menos o inicial, então a gente que pega o final 2, valor 2, menos o inicial, que é menos 4. 2 menos menos 4 é 2 mais 4, 6. Então, uma forma de entender. Pegou a ideia? Sim, peguei. Beleza. Então, por enquanto, assim, tá bem tranquilo. Agora, vamos ver uma expressãozinha aqui. Essa aí, uma aqui é inútil, não sei porque depois essa aqui. Simplifica a expressão x, módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3, sabendo que x é um número real tal que... simplificar. Ah, tá. Beleza. Olha só que louco isso aqui, cara. Apesar da tua função ter esses módulos, em determinadas opções aqui, na A, B e C, você vai considerar apenas alguns valores de x. Não vai considerar todos os valores possíveis, de menos infinito a mais infinito. Olha só o que está acontecendo aqui na A. Você vai considerar apenas os valores maiores ou iguais a 3. Muito bem. O que acontece nessa situação? Quando a gente está trabalhando com módulo, separadamente, vamos trabalhar separadamente com o módulo x-1 e depois com o módulo x-3, nós estamos interessados na região onde os valores são positivos e onde eles são negativos. Tem que estar bem claro isso. Porque onde for positivo, a função permanece como está. Olha só aqui, ó. x-1 permaneceu como estava, não era módulo de x-1? Permaneceu x-1 aqui, Vitor. Só que só permanece x-1 onde a função x-1 é maior que zero, ela é positiva. E para quais valores ela é positiva? A função x-1 é positiva para qualquer valor maior que 1, qualquer valor de x maior que 1. Tu pode jogar qualquer valor de x maior que 1 aqui. Fala um valor de x maior que 1 aí, por favor. 2. 2. Se tu jogar o 2 aqui, vai ficar 2 menos 1, 1, número positivo. Então não tem problema, o módulo não vai mudar absolutamente nada. Porque se a resposta é positiva, o módulo não faz nada. Mas, como eu concluí que para valores de x maiores que 1 a resposta é positiva, significa que para menores que 1 é negativa. Então, se para menores que 1 é negativa, significa que quando tu estiveres falando de valores menores que 1, a tua função troca de sinal. Então, ela deixa de ser a função x menos 1 e vira a função menos x mais 1. Trocou tudo de sinal, viu? Tá. Pegou a ideia do porquê? Porque agora, se tu trocou de sinal, se tu multiplicou, significa que tu multiplicou por menos 1. Tu trocou o sinal do que está aqui, tu inverteu. Então, se a coisa que tu fosse jogar ali, o valor, né, menor que 1, ele está dizendo aqui, deixaria o que está aqui dentro do módulo negativo, agora que tu trocou o sinal vai ficar positivo, né? Fala um número menor que 1 aí. Menor que 1, menos 5. Menos 5. Se tu jogasse a menos 5 aqui em cima, ia ficar menos 5 menos 1 dá menos 6. Dá negativo mesmo.
Portanto, a função tem que trocar o sinal. Trocou o sinal, a função x menos 1 vira menos x mais 1. Trocou o sinal da função. Se trocou o sinal da função, vai trocar o sinal da resposta. Menos 5. Aqui vai ficar menos 5, que dá mais 5. Mais 5 mais 1 dá 6. Justamente o sinal trocado da resposta ali de cima, viu? Tá. É isso que o módulo faz, troca o sinal. Só que ele troca o sinal da função como um todo. Muito bem. Mas como aqui, nessa questão a gente está interessado apenas em valores maiores ou iguais a 3, olha só. Aqui na primeira, vai valer x menos 1, porque valores maiores que 3 são obrigatoriamente maiores que 1. Então, quem vale é a função x menos 1. Na de baixo, a gente faz o mesmo esquema, a gente repara que só fica positiva para maior que 3. Então, a gente vai usar essa aqui, x menos 3 mesmo. Portanto, vamos resolver o problema agora. Como é que essa função fica simplificada dentro dessa região maior de x maior que 3? Ela vira a função x menos 1 mais x menos 3. Essa coisa arada cheia de módulo todo acaba virando a função, depois que tu junta os xzinhos e os numerozinhos, 2x menos 4. Entendeu, meu velho? Para essa região aqui, isso vira 2x menos 4. Entendeu? Alguma dúvida? Nenhuma? Não, acho que não. Mais ou Beleza. menos. Pode. Ah, é? Qual que é a dúvida? Não, nenhuma, agora pensando. Tá, recapitulando, né? A gente está interessado aqui na A apenas em valores maiores que 3. Então apenas tipo 4. Tá, não. Portanto, a gente pega na primeira x menos 1 e na segunda x menos 3. X menos 1 vira o x menos 1 mesmo. A x menos 3 vira x menos 3 mesmo. Soma elas, x mais x, 2x, menos 1, menos 3, menos 4. Beleza? Uhum. Então tá bom. Mas, professor, dentro do módulo só pode coisa positiva. Não, nada a ver. Tu pode jogar o número que tu quiser dentro do módulo. É quando sair do módulo que ele vai sair positivo. É isso que tu tem que ter em mente, tá? Tá. Tu joga o que for ali. Né? Tem menos 1 aqui, tem fazer o quê? Mas a hora que a conta, o resultado da conta aqui de dentro sair, vai sair positivo. Muito bem. Tá, Agora, então pelo quando amor for de... sair tem que ser positivo isso? Sempre, sempre. Tá. Sempre. Sempre vai sair positivo. Agora a segunda ali. A gente está na região entre 1 e 2. Então a região entre 1 e 2, muito bem, né? Quem que é a região entre 1 e 2? É a região para cima do 1 e para trás do 2. Tá. Então, para nossa primeira função aqui, tchau, para cima do 1 é x menos 1 que vale. Então por isso que ficou x menos 1 aqui, tá vendo? Uhum. Mas para nossa região aqui, veja, para segundo módulo, né? Como a gente está interessado em alterar aqui o segundo módulo, né, colocar ele do jeito certo aqui na nossa questão, e a gente está só na região entre 1 e 2, então significa, olha só onde eu estou passando o mouse, a gente está na região menor que 3, certo? A gente está em valores de x menores que 3. Valores de x entre 1 e 2 são menores que 3. Por isso, de acordo com a nossa lógica aqui, eu tenho que pegar menos x mais 3. Eu tenho que pegar A com o sinal trocado. Tá. Então eu vou substituir esse módulo x menos 3 por menos x mais 3. Troquei aqui. Então, a hora que eu faço a continha, x menos x dá 0, x menos 1 mais 3 dá 2. Portanto, olha só que coisa louca. Módulo de x menos 1 mais módulo de x menos 3 dentro dessa região aqui, nessa região de x entre 1 e 2, a resposta é 2. Então, a resposta dessa conta aqui vai ser sempre 2 nessa região. Uhum. Curioso, né? É. Tem que ler bem esses exemplos para entender, né? Tem que fazer os detalhes e tal, por isso que eu estou falando bastante aqui. E bem a mesma coisa aqui para o outro, né? Então, região menor que 1, quem vale? Vale a menos x mais 1. Região menor que 1 também é menor que 3. Qualquer número menor que 1 é menor que 3. Então, vale menos x mais 3. Portanto, vai virar menos x mais 4. Pronto. Então, tá tudo aqui. Pronto. Agora, vamos fazer uma conta parecida com esta. Bem, tem umas contas aqui bem legal. Acho que eu vou pedir para tu fazer umas, tá? Deixa eu pegar aqui.
Só um instantinho para eu preparar aqui. Ó, eu vou fazer uma, tu faz a outra, tá? Ah. Seja essa função, pô, mas não tem módulo aqui. Mas só para tu entender a ideia de regiões, Então, né? Determine os possíveis valores dessa função aqui, na verdade, os valores de x, né? Os valores de x. Determine os valores de x, não da função, os valores de x, quando f de x é zero e quando f de x é menos 2. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, ele está dizendo aqui para a gente encontrar quando que a função é zero, só que essa função é dada por duas equações. Então vamos fazer a primeira aqui. A aqui, f de x igual a zero. Nós temos duas funções que definem f de x. Essa aqui. Uma droga, mas agora eu vou até o fim. Então, olha só. É importante saber que no módulo, às vezes, tu vai ter duas respostas para o mesmo valor. Por isso que isso aqui é importante. Na primeira equaçãozinha, a função vale x igual a menos 4 terços. E na segunda, x igual a 2. Beleza? Então, essa função, tal qual o módulo também funciona desse jeito, igualzinho. Para um mesmo valor de resposta, no caso aqui y é igual a zero, tu tem dois valores de x que causam esse y igual a zero. O x menos 4 terços e o x igual a 2. Beleza? Uhum. A ideia é essa. Mas eu quero fazer uma com módulo, né? O cara me põe uma parada dessa aí e não põe um módulo no meio. Vamos fazer aqui para esse módulo então. Ó. Eu vou fazer para esse módulo, tu vai fazer para outro depois. Então, termine para os valores de x para que ocorra essas duas coisas. Vamos lá então. A gente quer que a nossa. Aqui está um. Deixa eu trocar aqui para f de x. A gente quer que essa nossa função seja zero. Então, pôr o nosso módulo aqui igual a zero, beleza? Uhum. Agora o negócio é o seguinte: como o módulo ele é aquelas retas pontudas, lembra a vermelha lá do GeoGebra? Uhum. Vai ter dois valores. Vai ter dois valores onde a resposta é zero, olha só. Ele cruza aqui no eixo x, onde o y é zero, em dois pontos. Essa nossa reta vai fazer, essa nossa função vai fazer isso. Vai cruzar em dois pontos. E são esses dois pontos que a gente encontra quando resolve essa conta, entendeu? Uhum. É isso aí. Bem, o que ocorre é que, veja que um dos pontos ele está na reta decrescente. Ou seja, ele está quando essa equação aqui troca de sinal, quando ela fica negativa. O outro ponto está na crescente. Ela está quando essa função aqui é positiva. Então, vamos lá. Vamos considerar a região onde ela é primeiro positiva. Onde é a região onde ela é positiva? Bem, para eu descobrir onde o módulo é positivo, é só eu fazer o seguinte. X mais 3 maior que zero. Então, eu vejo que aqui vai ser maior que zero, ou seja, positivo, quando x for maior que menos 3. Alguma dúvida? Nenhuma. É bem óbvio, né? Qualquer valor maior que menos 3 vai ser positivo. Muito bem. Então, agora a gente tem que escrever assim, ó. Para o professor entender, né? Considerando x maior que 3, maior que menos 3, desculpa. Considerando que é maior que menos 3, essa função aqui vai ser simplesmente x mais 3. Porque eu estou falando dela positiva. X mais 3, né? E ainda tem aquele menos 2 lá que não muda nada porque não está dentro do módulo, igual a zero. X mais 3 menos 2, bem, mais 3 menos 2 é 1. Então, o x é igual a 1, a menos 1, beleza? Porque vai para o outro lado negativo. Tudo bem? Uhum. Eu considerei a parte positiva. Vamos considerar agora negativo. Quando é negativo,
troca de sinal essa coisa. Então, agora considerando a regiãozinha menor que menos 3, veja, é a mesma equação, é tudo a mesma coisa, só que é uma consideração. Eu tô falando, ó, agora eu tô falando de valores que vão deixar o módulo negativo. Então tu tem que deixar isso claro pro teu professor, senão ele não vai entender a tua conta, sacou? Então o que que vai acontecer? É a mesma coisa aqui, só que aquela parte do x mais 3 ela é negativa. Se deixar uma coisa negativa, a gente multiplica por menos 1. Trocou o sinal. Então daqui vai sair menos x menos 3, menos 2 igual a 0. Vai ficar menos x igual a 5. Logo, x igual a menos 5. Então, o negócio é o seguinte, meu caro. Preste atenção no que eu vou falar agora. Para que essa função aqui, esse gráfico dessa função aqui, que eu bolei assim, né, na minha cabeça, nem tinha feito as contas antes. Para que essa função seja igual a zero, no caso aqui cruza o eixo x, né? Para que ela seja igual a zero, você tem duas possibilidades. Uma é o x ser menos 1, obviamente, porque se eu coloco menos 1 aqui vai ficar 2 com menos 2, 0, né? Óbvio, né? Concorda comigo que é óbvio que se eu colocar menos 1 aqui vai zerar? Sim. E a outra opção é com x menos 5. Oh, meu Deus, como assim menos 5? É, porque se você coloca menos 5 aqui, menos 5 mais 3 é menos 2. Só que como está dentro do módulo, quando esse menos 2 sair do módulo, ele fica positivo. Então, Sim. menos 2 virou mais 2. Mais 2, menos 2, 0. Beleza? Muito bem, eu fiz essa. Agora tu vai fazer uma idêntica. Eu vou até deixar aqui aparecendo tudo, tá bom? Eu só vou mudar uns numerozinhos. Então, Vai ser o módulo de x menos 5 mais 3 igual a 0. Tem que fazer a mesma coisa. Note que a minha conta começou aqui mesmo, né? Só usar o que eu fiz aqui, beleza? uhum. Encontrar os dois valores. Lembre que as minhas respostas foram esta e esta. Tudo bem? Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Tenta desenvolver alguma coisa. Depois, quando eu voltar, eu vejo o que você fez, o que você não fez e te ajudo. Mas a ideia Então, é a mesma, tá? uhum. Beleza.
E aí, conseguiu desenvolver alguma coisa? Pô, nada. Ô, meu velho, aí tu complica a minha vida, hein? É porque eu não tô conseguindo pensar. Mas é igualzinho, cara. É a mesma coisa, só mudei os números, velho. Eu sei, gente. Bem, devia ter deixado tarefa, mas vou fazer aqui. Ó. A primeira coisa que eu fiz, ver o que que deixa positivo, o que que deixa negativo. Tem que pegar um módulo e dizer que é maior que zero. Então, x tem que ser maior que 5. Ok? Essa parte, ok? Uhum. Agora tu tem que considerar ali. Considerando x maior que 5. Quando x maior que 5, que está dentro do módulo, como está? É exatamente isso aqui. Ó. Tá. Aí vai ficar x aqui menos 5 mais 3 menos 2 vai para o outro lado mais 2. Pronto. Agora, considerando. Considerei x mais 5, agora eu considero x menos 5, a região onde é negativo. Então, Uhum. troca de sinal. Entendeu? Sim. Isso. Só pega o cara ali e troca de sinal. Daí fica menos x. Opa. Fica do jeito que tá. Só coloca um sinal de menos na frente. Nossa, não tava conseguindo pensar nisso. Foi o que eu fiz aqui, né? Uhum. Coloquei o sinal de menos na frente. Isso. Então, x vai ficar mais 8. Beleza? Essas Uhum. são as duas respostas. Então, só. Você deve estar cansado. Tenta refazer isso aí num outro momento. Tá. Né? Amanhã, quando você tiver mais dormido e tal, que eu tenho certeza que você vai pegar a ideia, beleza? A ideia Tá bom. é que a função muda naqueles valores onde ela ficaria negativa. Beleza? Uhum. Tá. Beleza. Então tá bom, meu querido. Aí a gente volta um outro momentinho aí. Valeu! Valeu.